Quando eu fiz curso de fotografia em 78, Associação Brasileira de Arte Fotográfica. Fica ali em Botafogo, né? Antigamente, quando a gente ia ganhar uma máquina, a gente fazia curso de fotografia. Hoje em dia, não tem mais essa história de fazer curso, né? A gente não faz mais curso, a gente pega o celular, sai fotografando, etc. E isso é uma coisa que cria um certo problema, porque as pessoas às vezes não têm o básico da fotografia. E determinadas coisas básicas que eu aprendi em 1978 ajudam a você fazer determinadas fotografias melhores, né? E que vão fazer com que você tenha um olhar em comum em cima do comum. Porque tem muita gente que acha que fotografia é assim, você sai fotografando, etc, tal, papá, e que não tem uma linguagem. Então, todo pintor, todo o poeta, todo o dançarino, o cara que vai fazer, o cineasta, qualquer pessoa que vai trabalhar com arte, ele precisa conhecer a linguagem que existe para poder quebrar a linguagem que existe, saber as várias escolas que existem, as várias possibilidades que ele tem, e a partir daí ele entrar dentro de uma determinada linha para romper com aquela linha. Eu me lembro que tinha um amigo meu que vinha mostrar poesia para mim e tal. Ele, na verdade, não estava fazendo poesia, ele estava expressando determinados sentimentos dele, que faziam sentido para ele, etc. Tal, mas ele não tinha a linguagem do troço. Ele não estava fazendo poesia, ele não estava rompendo com uma determinada linguagem. Era uma coisa assim, que ele estava colocando no papel os sentimentos dele soltos. Tudo bem. Ah, mas aí não tem validade isso? Tem validade, não estou falando que não tem, e aquilo não significava alguma coisa para ele, significava. Mas para você romper com determinado tipo de linguagem, você precisa conhecer a linguagem. E a partir daí você vai caminhar na direção de fazer coisas diferentes, coisas novas. Então tem um basicão que precisa ser conhecido. Tem algumas regras na fotografia que precisam ser conhecidas. E que essas regras ajudam a foto ficar mais interessante, mais diferente, né? Em que você, por exemplo, eu tenho uma flor no Jardim Botânico, que é o abricó de macaco, que eu adoro aquela flor, eu acho a flor mais bonita que a gente tem no Brasil, meu gosto. Então eu fico lá tentando tirar a foto do abricó de macaco de várias formas diferentes para valorizar o abricó de macaco. Então não tem assim, eu tirei uma foto do abricó de macaco, pronto, já registrei o abricó de macaco. Tem muita gente que faz isso e pronto, já tirou uma foto, agora eu vou tirar foto de outras flores, etc. Tal, que são pessoas que tiram fotos, pessoas que fazem coleção de figurinha de fotos de flores. Então ela imagina um álbum na cabeça dela, e aí ela vai lá, agora abricó de macaco, agora margarida, agora girassol, agora rosa, agora gardênia, sei lá. Então é um tipo de coisa. Eu gosto de ficar procurando dentro do abricó de macaco as várias possibilidades que o abricó de macaco tem. Às vezes eu vou lá de manhã, é uma luz, de tarde é outra luz, né? No fundo claro, no fundo verde. Tem determinados abricós de macaco na lagoa que eu tiro com fundo de prédio, que fica interessante, com os carros passando, com o ônibus passando, né? Então tem várias possibilidades de você tirar foto do abricó de macaco, né? De baixo para cima, de cima para baixo, de lado. Então você vai vendo ali as possibilidades e vai trabalhando, porque você acha aquilo bonito, quer valorizar aquela beleza que existe. Então como você vai trabalhar com aquilo? Então você vai procurando, né, várias formas e você vai aos poucos se relacionando com aquela flor diferente. E cada flor que você tira a foto, não existe um abricó de macaco igual ao outro. Tem um que está mais novo, tem outro que está mais um pouco já quase maduro, aí ele vira um fruto, né? Então já está quase virando fruto e tudo. Quer dizer, então tem. Às vezes você consegue dois juntos, um separado, etc. Então tem várias possibilidades. Então, tem determinadas regras da fotografia, determinadas estruturas para você tirar determinadas coisas que você precisa dominar
para fazer o que a gente chama de olhar em comum. Para ter o olhar em comum, você precisa superar o olhar comum de todos e principalmente conhecer as linguagens comuns da fotografia, porque você está se expressando através da fotografia, conhecer a linguagem da fotografia para poder romper com a linguagem da fotografia e fazer um troço diferente. Então, o que fica desse nosso papinho aqui? A coisa é o olhar em comum, a ideia de você procurar conhecer determinadas regras básicas da fotografia para que essas regras básicas possam ajudar você nessa procura do teu olhar em comum. Então eu vou apresentar algumas coisinhas básicas e não vou falar de técnica. Depois eu vou falar um pouco sobre o uso da máquina, etc. Tal. Aqui a coisa não é para fotógrafos que querem fazer fotografias comerciais, que vão fotografar aquele prato do restaurante japonês ou vão fotografar produtos e tudo. Isso não é o objetivo. Aqui é um curso de fotografia artística, e a ideia é que a gente ajude as pessoas a fazerem fotos que ajudem ela a caminhar no seu próprio no seu olhar em comum. Essa é a ideia daqui. Gostou? Curtiu o vídeo? Segue o canal, divulga aí para dar uma força. Valeu? Fica ligado aí.